Quando faz o arco desconstruído duas cores, qual o tamanho do balão que você utiliza? Que foi a Chileane que me mandou, que é inclusive minha conterrânea daqui de Fortaleza. O tamanho que eu utilizo, o tamanho que eu sempre gosto de utilizar, é o tamanho 9. Porque o tamanho 9, o tamanho de balão, numeração 9, ele me permite que eu faça vários tamanhos, né? Eu consigo variar mais nos tamanhos. Por quê? Porque o pequenininho, qualquer tamanho que eu compre, qualquer tamanho que eu esteja utilizando, eu consigo fazer um tamanho menor. Mas um tamanho maior, se eu for encher ele demais, ele estoura. Então, o número 9, ele totalmente cheio, ele fica um tamanho razoavelmente, né, grande. Quando eu começo a encher ele um pouquinho menos, a esvaziar um pouquinho menos, eu consigo ter vários tamanhos. E o charme do arco desconstruído de balões é quando exatamente eu tenho essas variações no tamanho. Tem gente que recomenda comprar tamanhos de balões diferentes, né? Ah, compra um balão número 3, balão número 5, balão número 7, balão número 8, número 9, por aí vai. Só que às vezes, quando você vai comprar, realmente se você comprar tamanhos diferentes, aí você vai ter mais possibilidades de tamanho. Só que o que acontece? Normalmente quando tu vai comprar, quando tu chega na loja lá de balão, não tem todos esses tamanhos disponíveis. Então, eu vou deixar de fazer o arco desconstruído porque não tenho vários tamanhos lá na loja onde eu vou comprar. Não, você não vai deixar de fazer. Você simplesmente, no momento que você for encher esses balões, você vai enchendo eles de tamanhos diferentes. E isso você vai fazendo de forma aleatória, não precisa seguir, eu vou medir aqui bem certinho o tamanho dos balões que eu vou fazer. Não tem necessidade de você fazer essa medição. Sabe, você vai enchendo e aí, eu enchi esse aqui demais, já tem um desse tamanho. Você vai visualizando os balões que você já tem cheio e você vai criando essa variação de tamanho. Então, você vai ali esvaziar um pouquinho do balão. O importante do arco desconstruído é você ter tamanhos de balões diferentes. E aí eu vou lá, comprei balão número 9, fiz vários tamanhos, fui lá montando o meu arco. Beleza, fiz tudo isso. Tô montando meu arco. Uma outra coisa que eu gosto de fazer também é comprar aqueles big balão, né? Aqueles balões bem maiores e colocar eles no final, em alguns pontos do arco. Eles dão um efeito bem bacana, deixa o arco de balões bem diferenciado, né? Fica bem legal, porque exatamente eles têm um tamanho bem maior, um tamanho bem diferente. Então, ele vai dar mais ainda aquele ar de desconstruído, certo? Aquela visão de vários balões de tamanhos diferentes. Então, o importante é isso, é você encher. Às vezes, por exemplo, às vezes, depende do que eu faço, né? Depende do acordo que eu faço com a cliente. Normalmente, eu gosto de eu mesmo me responsabilizar pelos balões, porque aí eu vou lá e eu compro do tamanho que eu acho melhor. Mas, às vezes a cliente prefere comprar, né? Às vezes eu combino com a cliente da cliente comprar o arco de balão, comprar os balões. E aí eu só digo os tamanhos e as cores. A gente entra num acordo de tamanho de balão e cores. Mas às vezes a cliente ela vai lá e ela erra. Por algum motivo ela compra o balão número 7. E aí o número 7 ele já é mais. Você vai precisar de mais balões. Número 7, né? Você vai precisar de mais balões, porque você não vai conseguir encher balões muito grandes, não vai ter aquele volume de balões, né? Então, você vai precisar de mais balões e as variações de tamanho não vão ser tantas. Mas dá pra fazer arco de balões desconstruído com balão número 7? Dá. Menor do que isso é que eu já acho que vai ficar bem mais complicado para você, porque aí quanto menor, menos variações de tamanho você vai conseguir, tá? Então, a numeração de balão número 9, eu acho ela maravilhosa